Pessoal, vamos lá. Eu coloquei para gravar. Boa noite a todos. Nossa segunda etapa do intensivão. Dani explica. Me digam aí como está para vocês o tamanho da apresentação. Eu vou dar uma diminuída aqui só um pouquinho. Eu fico agoniada se eu não estiver. Assim tá bom para vocês? Tá ok para visualizar? Esses slides eu vou disponibilizar no grupo de quem é do terceiro ano de 2020 e vou disponibilizar também lá no grupo do Telegram. Falando nisso, deixa eu colocar o link lá rapidinho que eu esqueci. Só um minutinho. Pronto. Tudo ok a apresentação? Tudo certo para vocês? Então vamos lá. Hoje, como eu anunciei no cartaz, no Fly, é aula de língua portuguesa. A gente sabe que no Enem não vem assim separadinho língua portuguesa, literatura, arte, educação física. Se trabalha a área de códigos e linguagens tudo junto porque é uma área só. Então entra-se nessa especificidade da área. Essa apresentação eu dispenso que, pelo que eu olhei aqui, todos vocês já me conhecem. Semana passada, eu acredito que vocês participaram, eu acredito que somente o Lucas está participando pela primeira vez do intensivão. O restante já sabe toda essa nossa logística aqui. Semana passada nós tivemos 3 aulas, terça, quarta e quinta, nós tivemos aula de redação de novo e depois aula de literatura. Para quem não assistiu, as aulas estão disponíveis lá no canal, tá? É só acessar e assistir a aula. E hoje nós teremos aula com foco na parte da área de linguagens, que cobra a interpretação de texto, que cobra um pouquinho da gramática, a parte específica, né, de língua portuguesa, apesar de não ser específico assim, né, destacado, como eu falei para vocês. Amanhã nós vamos falar do eixo temático educação, que é a minha aposta para a prova desse ano, a minha e de metade da população brasileira, né? Então, nós vamos abordar vários temas dentro do eixo temático educação, para que nós possamos estar bem preparados, caso ele realmente seja o tema da redação de vocês, ou o eixo temático da redação de vocês. E na quinta-feira, nós vamos ter uma aula também para fechar. Eu vou trazer aquelas dicas mais rápidas para lembrar, dica de introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e tudo, tá? Esses detalhes. Vamos fazer na quinta-feira uma aula de dicas. Peço desde já a vocês que estejam orando ou rezando por mim, pela minha família. Minha família não está bem de saúde. Meu pai está com Covid, meu tio está internado com Covid, está na UTI. E assim, professora, por que a senhora está dando aula? Porque eu tenho um compromisso com vocês e porque é uma forma também de eu aliviar um pouco a ansiedade, a preocupação. Porque assim, o que eu posso fazer, eu já estou fazendo. Então, me ajudem aí nas orações ou na reza de vocês, tá bom? Aí já aviso que se acontecer algo assim que exija um pouco mais da minha presença, eu posso alterar alguma coisa em relação ao horário das nossas aulas ou até mesmo o dia, tá? Mas em nome de Jesus não acontecerá, tudo vai dar certo. Como eu falei para vocês, na nossa aula de literatura, o Enem, em todas as áreas, ele vai trabalhar com habilidades. É o quê? A prova do Enem é essa prova que vai medir, mensurar a sua formação, o seu conhecimento ao final do ensino médio, para saber se você tem condições de entrar no nível superior. Resumindo de uma forma bem simples, é isso. Então, como eles fazem essa avaliação?
eles elencaram em todas as áreas algumas habilidades que o aluno tem que ter. Por exemplo, o aluno que sai do terceiro ano do ensino médio, para entrar numa universidade, ele tem que saber fazer isso, isso, isso e isso. Por exemplo, tem que ter tais habilidades. E o Enem, trovão, fazendo parte da nossa aula, né? E o Enem faz justamente isso, essa avaliação das habilidades. E aí, dentro da área de hoje, que é a área de códigos e linguagens, existem 30 habilidades que são cobradas, ou seja, eles esperam 30 coisas de vocês, 30 coisas que vocês saibam fazer. E aí eu coloquei essas habilidades, não vou ler todas elas com vocês, porque a nossa ideia é ser mais rápido, mais dinâmico. Mas quando você terminar essa aula, que eu disponibilizar o material, vai lá e dê uma olhadinha. Porque talvez você olha, ixi, eu não sei fazer isso aí. Eu tenho essa habilidade? Tem, porque são habilidades desenvolvidas ao longo da vida acadêmica de vocês. Então, todas as habilidades que estão destacadas aqui ó, na cor vermelha, é porque faz parte, essa habilidade destacada, faz parte do grupo de habilidades que mais caem nas provas do Enem. Nas últimas edições, por exemplo, são as habilidades que mais caíram, que mais foram cobradas, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos a habilidade 1, H1 significa habilidade 1, até a habilidade 4. Então, qual é a habilidade 1? Espera-se que o aluno saiba o quê? Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Ou seja, que você consiga ler, identificar textos de diversas linguagens e perceber qual é o sistema que esse texto, que essa linguagem pertence, qual tipo de comunicação é utilizado. Essa habilidade 1 costuma aparecer com muita frequência, tá? E aqui vem outras que eu não vou ler, eu vou ler com vocês só as que mais caem, tá bom? Outra habilidade que cai muito, essa daqui, gente, é a top 1. É a habilidade mais cobrada na área de códigos e linguagens. O quê? Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática. Peraí que eu aceitei, vai ser da tela para eu continuar lendo. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Ou seja, eu saber ler, interpretar aquele texto, conseguir saber qual é o gênero desse texto, qual é o seu tipo textual e conseguir ainda identificar a progressão temática. Professora, o que é progressão temática? Como é que esse texto foi conduzindo para chegar ao final? Às vezes vai mudando o interlocutor, vai mudando quem está narrando, muda-se a forma de tratar para poder fazer esse texto caminhar. Então é só para você, como é que ele progride? Ele inicia com o seu narrador até o final, há uma troca de interlocutores, de falas, ele usa pronomes, ele usa muito verbo, ele usa o que para dar essa progressão temática? E aí é isso que você precisa identificar. Deixa eu aceitar mais alguém. Essa é a habilidade 18. Nas questões vocês vão conseguir visualizar melhor essas habilidades. Habilidade 19, analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Essa daqui vocês já sabem. Aqui é funções da linguagem. São aquelas questões que tem o texto, você lê e ele acaba lá no meio te perguntando ou afirmando que o texto tem tal função ou pertence a tal função e você conseguir identificar se isso está correto ou não. Deixa eu só confirmar para vocês. Ah, tá. Habilidade 19 e a 18 é a que mais cai e a 19 está entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre as 6 habilidades mais cobradas. Seguindo. 18. 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Aqui vai trabalhar muito com os textos que usam os recursos verbais e não verbais, que usam as imagens, as cores, os formatos. Vai aparecer muita propaganda, muita charge, muita tirinha. Tudo isso para te conduzir a uma interpretação. A habilidade 23 é a segunda, mais cobrada no Enem.
Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o público-alvo pela análise de procedimentos argumentativos utilizados. Ou seja, é eu ler o texto e saber qual é o objetivo daquele texto, qual é a finalidade, o que o autor ou o seu produtor quer ao escrever aquele texto. E para que público? Por exemplo, é uma campanha de conscientização sobre o racismo. Aí quem é o produtor, tá? Qual é o objetivo dele? Conscientizar. Qual é o público-alvo? A população em geral. Então, sempre eu ler o texto e conseguir identificar qual é o objetivo e qual é o público. E o que ele utilizou para chegar nesse fim, para alcançar o seu objetivo. A habilidade 24 é a terceira no nosso ranking de habilidades mais cobradas. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. É eu conseguir identificar o que o produtor do texto utilizou para alcançar o seu objetivo, certo? Igual quando a gente lê aquela tirinha que o personagem está pedindo alguma coisa, por exemplo, a gente vê muito nas tirinhas do Calvin, pedindo alguma coisa para o seu pai, aí ele de repente faz uma chantagem para conseguir, qual é o recurso ali dentro daquele texto. Então ele utilizou a chantagem para tentar alcançar o seu objetivo. A habilidade 25, identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro. Essa habilidade vai avaliar aquele assunto que vocês estudam lá no primeiro ano, variações linguísticas, também aparece com frequência dentro da prova do Enem. Habilidade 26, nossa última habilidade dentro das mais cobradas. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Nós sabemos que existem diversas variações linguísticas, diversas variedades. E aí eu consegui identificar qual que foi utilizado, por que ela foi utilizada. Por exemplo, uma situação formal, utilizou-se tal variação, uma situação menos formal, uma situação informal, e aí eu consegui fazer essa análise. Nós vamos falar desse assunto mais um pouquinho daqui a pouco. Coloquei aqui para vocês também, por ordem de maior índice, né, dentro das provas. Se eu não me engano, essa tabela eu tirei, gente, porque eu não consegui recortar o quadro. É da plataforma educacional APP Prova, tá? Ela sempre pega todos os anos todas as questões de todas as áreas e divide para fazer um balanço, para poder levantar o que mais caiu. Então, o aluno ter esse direcionamento na hora de estudar. Eu coloquei aqui, porque eu quero que vocês prestem atenção bem aqui, ó. Eu vou até destacar. Eu acho que vai sumir um para o outro. Interpretação. Semana passada, em uma das nossas aulas, eu falei, gente, 80% da prova de códigos e linguagens é interpretação de texto. E é isso mesmo, gente. Ó, por exemplo, de todas as provas das últimas edições, 57 questões, sempre da área de códigos e linguagens, 57 questões é a interpretação de um texto jornalístico. Então, tem lá uma notícia, uma reportagem, alguma coisa para você interpretar o que aquele texto trazia. 55 questões, interpretação de propagandas. Lembrando que eu estou falando aqui no geral, tá? 55 questões, contabilizando todas as provas que nós já tivemos, certo? Então, 55 questões, interpretação de uma propaganda. 49 questões, interpretação de textos literários em prosa. Pode ser poema, pode ser pedaços ou excertos, que a gente chama, de textos literários, da literatura. E aí ele não vai te cobrar especificamente um conteúdo de literatura, mas ele vai te dar um texto literário só para você interpretar algo dali, retirar alguma interpretação de acordo com o comando da questão. 41 questões, interpretação de imagens, saber ler imagens, gráficos. 39 questões, estratégias argumentativas do texto, eu consegui ler o texto e ver qual foi a estratégia que o autor utilizou para alcançar o seu objetivo. 39 questões, interpretação de textos informativos. 24 questões de funções da linguagem. 21 de interpretação de notícia e 21 de morfologia. Morfologia é o quê? É o estudo da forma das palavras. Aí aqui dentro de morfologia pode ser tudo que ela abrange, classe de palavras,
e formação de palavras, derivação, todo esse processo que envolve o estudo das formas das nossas palavras, da língua portuguesa. Eu coloquei isso aqui para uma coisa apenas, para que vocês consigam identificar e perceber como o Enem é praticamente só interpretação de texto, tá? Olha aqui, ó, se vocês forem somar, ó, interpretação, 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 interpretação e interpretação. Como é que eu interpreto bem, professora? Professora, dá uma aula de interpretação? Não dá para a gente dar aula de interpretação. A interpretação a gente trabalha na prática, com a leitura, com a resolução de questões. Por quê? Porque tu tem que desenvolver essa habilidade. Como eu me preparo para ter uma boa interpretação? Se eu tiver o meu vocabulário amplo, isso vai ajudar bastante, porque de repente, se tiver uma palavra lá que eu não sei o significado, eu posso me atrapalhar, me confundir, interpretar de um modo incorreto. Então, se eu tiver um bom vocabulário, se eu tiver uma boa leitura, uma leitura atenta, uma leitura, vou dizer, compassada no sentido de prestar atenção em tudo do texto, ajuda bastante. Então, a interpretação você aprimora, você melhora com a prática, porque ela é o conjunto de tudo que tu já vem estudando. Quando você pega o texto e você vai colocar ali dentro dele para fazer a interpretação toda a tua bagagem de conhecimento dentro da língua portuguesa. Porque o que tal palavra significa, como ela foi utilizada, se o texto está na primeira pessoa, na segunda, na terceira, aí você vai precisar levantar todos os seus conhecimentos para fazer a interpretação do texto. Então, nós temos aqui um ranking da forma como os conteúdos aparecem dentro da prova de vocês, certo? Vamos passar. Opa. Eu vou falar para vocês, eu acho que de 3 ou 4 assuntos específicos, mas não vou dar aula desses assuntos, eu vou só relembrar com vocês, tá bom? Porque são assuntos que aparecem em mais evidência. O que aparece, professora, de conteúdo assim explícito? O que aparece muito no Enem? Funções da linguagem, variações linguísticas. Você vai precisar lembrar dos elementos da comunicação para interpretar essas questões de função da linguagem também. Vai aparecer, de repente, um pouquinho de figuras de palavras, mas aí a gente não vai entrar tanto porque ele cai mais lá na parte literária para ajudar na interpretação do texto literário. Mas vamos lá. Elementos da comunicação, assunto do primeiro ano do ensino médio, assunto muito simples, muito fácil. Eu só tenho que lembrar que toda comunicação, ela envolve interlocutores. Ela tem todo um processo que acontece junto com ela. Se, por exemplo, for apenas um oi, tudo bem, eu tenho todo um processo envolvido nesta pequena comunicação. Então, os elementos da comunicação são 6. Sempre lembrem aí, são 6 elementos. São 6 coisas que existem, que aparecem dentro da comunicação. A maioria das vezes, ou vou dizer até sempre, a gente não faz essa comunicação pensando, eu estou usando referente tal. Não, é espontâneo, é natural, porque a língua é viva. Mas para interpretar, você vai precisar saber, vai te ajudar, vai facilitar a sua vida. Então, como eu acabei de falar, são 6 elementos da comunicação. Eu tenho aqui uma imagem bem simples, não ia trazer textos para vocês, porque é um conteúdo que vocês já conhecem, e nós vamos apenas relembrar. Na comunicação sempre tem um emissor, que é aquele que emite, que envia, que manda a mensagem. Se ele está emitindo, enviando, mandando, é porque tem alguém para receber esta mensagem. E o nome desse cara é receptor. Então, eu tenho aqui 2 personagens, o emissor e o receptor. Para que a comunicação aconteça entre eles, eu preciso de outros elementos. Se eu vou comunicar, eu preciso de uma mensagem, eu preciso de um texto que vai ser enviado. E aí eu abro aqui aspas para dizer, para reforçar para vocês o que eu já falo. Texto não é apenas palavra escrita ou falada.
texto é tudo aquilo que me envia uma mensagem, que me envia uma informação. Se eu tiver uma pintura, eu tenho ali um texto. Por quê? Porque o pintor, ele está enviando uma mensagem com aquela obra de arte. Uma fotografia, um gesto e por aí vai. Então, quando a gente falar aqui em texto, não pensem só em palavras, tá bom? Escritas ou faladas. Texto é a mensagem que está sendo enviada. Se eu tenho uma mensagem, essa mensagem ela vai passar por algum lugar. Olha aqui, emissor, receptor. Aí a mensagem bem no meio aqui, ela precisa sair e chegar até aqui. Então, esse processo ela vai passar por algum lugar. Essa passagem eu chamo de canal, que é por onde a minha mensagem, o meu texto vai percorrer. Se eu tenho uma mensagem, se eu vou mandar uma mensagem para alguém, eu preciso ter um código. Lembrem sempre, o código é a língua utilizada. Por exemplo, agora nós estamos em um processo de comunicação. E o código, a língua que eu estou utilizando é a língua portuguesa. Então, é o nosso código de comunicação. E, por último, eu tenho um contexto, um referente, uma situação para que essa comunicação ocorra. Vamos fazer essa análise básica aqui. Eu tenho o emissor, o receptor. Qual é a minha mensagem aqui? Alô. Por onde essa mensagem está passando para chegar até ele? Prof, aqui está travando muito. É, pelo fio, exatamente. Tem um nome, eu esqueci. Tinha um nome para esses telefones feitos de lata, né? De coisinhas assim, eu esqueci. Gabriel, se tiver travando só para você, amor, é a sua internet, provavelmente por causa dessa chuva, tá? Não é, Luiz, tem um nome, não sei, é telefone sem fio, é telefone sem fio, né, Carlos? É telefone sem fio que a gente chama isso aqui, mas não é exatamente telefone sem fio. O telefone sem fio é aquela brincadeira que um vai contando o segredo no ouvido do outro para poder saber como é que ele ia chegar no final, certo? Mas tem um nomezinho para esse brinquedo aqui. Então, aqui eu tenho o emissor, o receptor, a mensagem e o canal. Qual o código que eles utilizaram? Código, língua portuguesa. Qual é o contexto aqui? Não dá para a gente saber exatamente o contexto, porque só tem o alô, mas eles vão conversar. Provavelmente são amigos, conhecidos, pode ser um casal, talvez, tem um coraçãozinho aqui. A gente não tem muitas informações sobre esse contexto. Mas aí eu vou sempre lembrar, vou pensar nesse momento. Estão trocando palavras carinhosas, provavelmente, pode ser uma possibilidade. Agora nós estamos em um processo de comunicação. Eu sou emissora, vocês são receptores. Qual é o nosso canal? Qual é o nosso canal? O nosso canal, no caso, hoje é o Google Meet, né? Por onde a mensagem está chegando até vocês. Qual é a mensagem, professora? É tudo isso que eu estou falando. E o nosso contexto? O nosso contexto é de uma preparação, de um intensivão para a prova do Enem. Então, todo o processo de comunicação apresenta esses 6 elementos. Por que foi preciso eu lembrar disso? Porque agora eu vou falar para vocês de funções da linguagem, só para lembrar quais são as funções. E vocês precisam, é lógico, para esse conhecimento, para relembrar isso, saber, ter fresquinho aí na mente de vocês sobre os elementos da comunicação. Então, aqui tem um esquema mais fácil, não preciso repetir porque a gente já falou. O emissor é o produtor, é o escritor, é o falante, a mensagem, é o texto. E o que é cada um dentro do processo comunicativo. Então, funções da linguagem. Se eu tenho 6 elementos da linguagem, eu vou ter também 6 funções da linguagem. Porque cada elemento tem uma função. E aí nós vamos ver isso agora. Por exemplo, o primeiro elemento é o emissor. O emissor é quem está emitindo, quem está mandando a mensagem, enviando. Então, os textos que estão centrados, que estão focados no emissor, eu digo que apresenta a função da linguagem
emotiva ou expressiva. Esses textos vão aparecer na primeira pessoa, é uma característica para vocês identificarem. E vai ter ali a marca subjetiva, a marca pessoal do emissor, tá bom? Pode ser um artigo de opinião, pode ser uma declaração de amor que ele está fazendo para alguém quando ele fala eu amo por isso e por isso. Ou ele relatar um estado de espírito, ou ele relatar algo pessoal, algo seu, algo que ele vai transmitir na primeira pessoa. Então aqui eu tenho a função emotiva ou expressiva. Segunda função, ela é centrada no receptor. É naquele que vai receber a mensagem. Ele é a pessoa mais importante dessa função. E se eu estou preocupada com o receptor, essa função se chama função conativa ou apelativa. Olha o nome. Apelativa, porque ela quer convencer o receptor de alguma coisa, de algo. E para isso, para convencer, geralmente vai se usar a segunda pessoa e vai se usar verbos no imperativo. Compre tal coisa, faça tal coisa, abra a felicidade, consuma. Tá cansado de ser assim, assado? Vem para cá que você vai encontrar a felicidade. Geralmente são textos apelativos mesmos. Por exemplo, uma propaganda política, um discurso. Vote em mim, que eu farei isso, aquilo e tal. Então, a função desse tipo de texto é convencer quem vai recebê-lo. E aí, por isso que o nome da função é função apelativa, porque ele quer convencer. Aí, aqui um exemplo que tem é de uma propaganda, por exemplo. Função poética. A função poética ela está centrada na mensagem. A mensagem não é o texto que nós falamos. Então, a função poética ela se preocupa com a mensagem. Ela não está preocupada com o emissor nem com o receptor, mas ela se preocupa com a mensagem, com o texto, com a forma como esse texto vai ser elaborado. Se for um texto escrito, de se usar as melhores palavras, as palavras mais bonitas, de fazer ou não rima, que não é uma obrigação na função poética, mas de repente deixar o texto mais bonito, bem feito, ajustado, ter aquela ideia de perfeição, de que se utilizou as melhores palavras possíveis para construir essa mensagem. Ou outra coisa, se a mensagem não for uma mensagem escrita e falada, certo? Mas sempre se preocupando com o texto. Vamos voltar aqui. Quarta função, função metalinguística ou a da metalinguagem. Sempre que vocês ouvirem essa palavra de metalinguística ou metalinguagem, é a língua falando da própria língua, certo? É o código explicando o próprio código. No Enem já caiu, tinha um quadro do homem pintando o quadro. Então, era um quadro do pintor pintando o quadro. Olha que era uma função metalinguística, porque era a pintura falando da própria pintura, exatamente. Se eu não me engano, Luiz, ele era surrealista, tá? Era um quadro de vanguarda europeia, da vanguarda surrealista. Então, a metalinguagem, ela tem essa ideia de apresentar o próprio código. Um dicionário é metalinguagem. Eu já vi também questões pesquisando, tem uma tirinha do autor fazendo a tirinha. Isso é metalinguagem, a tirinha falando da própria tirinha. Então, é o código ensinando o próprio código. O que nós estamos fazendo agora é metalinguagem, porque é a língua explicando a própria língua. Nós estamos falando do nosso código. Função referencial. Gente, essa daqui aparece muito, tá? Das funções, quais que aparecem bastante, professora? A função apelativa, centrada no receptor, e a função referencial. Porque a função referencial, ela tem um objetivo, de informar. O foco dela é o referente, é o contexto, é a situação. Então, são aqueles textos que a ideia é passar uma informação. Não tem ali marca de subjetividade, marca pessoal, não quer convencer, quer apenas mandar a mensagem, quer apenas informar alguma coisa. E aí eu tenho a função referencial. E por último eu tenho a função fática, que é a mais simples de todas, que é apenas o teste ou a testagem do canal. É para saber se a mensagem está chegando perfeitamente até o seu receptor.
Quando vocês falam assim, professora, tá falhando, e aí eu fico, gente, e aí, melhorou? Estão me ouvindo? Tá legal? Nós estamos fazendo função fática, nós estamos testando o nosso canal. Que, diga-se de passagem, em época de pandemia, de aula online, de ensino remoto, a função fática se tornou muito utilizável, porque o tempo todo nós estão aí, estão ouvindo, né? Sempre tendo esse contato para saber se a mensagem está chegando até vocês. Então, falamos até agora de elementos da comunicação e funções da linguagem. Vamos falar bem rapidamente de variações linguísticas, também um assunto do primeiro ano. Vocês sabem que a nossa língua ela é ampla, ela é viva, principalmente quando a gente fala de língua portuguesa. Por quê? O português é uma língua que não é falada apenas no Brasil, isso vocês já sabem. E como o Brasil é um país de extensão territorial enorme a nível de continente, é normal que a nossa língua apresente diversas variações. Nós falamos todos a mesma língua, nós falamos a língua portuguesa. Porém, de acordo com várias situações, com vários fatores, essa língua vai sofrer variações. E as variações são justamente essas mudanças, essas alterações que a língua sofre, motivada por algum fator. Por exemplo, vocês falam diferente dos avós de vocês. Vocês já usam algumas expressões, algumas palavras, algumas gírias até mesmo, bem diferente da forma de falar dos avós de vocês. Então, isso aí já é um tipo de variação linguística. A gente chama essa variação de variação histórica, tá? Ou de um nome mais técnico, mais difícil, que a prova de vocês dificilmente vai apresentar nesse formato, tá? É o nome de variação diacrônica. Quando cai, eita, variação diacrônica. Oi, Brenda, tudo bem, linda? A Brenda é minha aluna, gente, lá do anexo. Seja bem-vinda, tá, Brenda? A variação diacrônica, que é esse nome mais técnico, mais bonito, é a mesma coisa que a variação histórica, ou seja, é a alteração que a língua sofre por questões históricas. Pode acontecer, por exemplo, aquele português mais arcaico, mais antigo, é diferente do português utilizado hoje. O exemplo clássico, vossa mercê. Vossa mercê é algo que ficou lá atrás, alterou, modificou ao longo do tempo. E hoje nós falamos você. Esse é um exemplo de variação diacrônica ou de variação histórica. Beleza? Variação diatópica. Não vai aparecer com esse nome na prova de vocês. Vai aparecer como variação regional ou variação geográfica. Também pode acontecer. Que é essa mudança na forma de falar por contextos regionais, geográficos. É aquela história que nós temos de chamar em um lugar de jerimum e outro de abóbora, mas é a mesma coisa. Chamar em um lugar de tangerina e no outro de mexerica. Chamar em um lugar de macaxeira e outro de aipim. Então, são variações que acontecem de acordo com as regiões, de acordo com a geografia. Brenda, amor, eu vou pedir só para você desligar o microfone para não dar ruído aqui pra gente, tá bom? Aí, quando você quiser perguntar, você pode ligar. Variação, vou primeiro aqui para diastrásticas. Olha que nome diferente. São as variações sociais, grupos sociais. Lembrem aqui dos grupos específicos, por exemplo, dos jargões, os policiais têm algumas palavras que são típicas da sua profissão, né? Quando a gente assiste Tropa de Elite, a gente vê vários exemplos disso. Advogados têm os seus jargões, as suas palavras, os seus termos mais técnicos. Se você for ali numa tribo de skatistas, eles também possuem um linguajar específico, algumas palavras. Funkeiro, quem é emo. E aí cada grupo social, de repente, tem algumas palavras que são características desse grupo, que são características dessas pessoas. Esse tipo de variação social a gente chama de diastrástica, certo? Diafásica também é um tipo de variação que vai acontecer de acordo com a comunicação.
com a situação de comunicação. É o falante se adequar à situação que ele está vivendo. Por exemplo, se você for falar, Luiz, com o seu professor, por mais que seja pelo WhatsApp, independente do veículo de comunicação, mas você vai contestar, por exemplo, uma prova que veio com a nota incorreta. Você não pode jamais chegar, ei, cara, tu colocou a minha nota errada. Jamais. Você estaria cometendo aí uma falta de educação. Não precisaria utilizar o excelentíssimo, mas você precisa usar uma linguagem de acordo com o seu contexto. O seu contexto é um contexto formal, então você vai usar uma linguagem formal. É igual quando vocês vão apresentar seminários, apresentar trabalho, quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você está apresentando algo no lugar que você trabalha, quando você está em uma situação de formalidade. Você tem que usar a linguagem formal, você se adequa a essa situação. Quando você está com a galera, com os amigos, tranquilo, de boa, só curtindo, olha o tanto de gíria que já foi. Você pode usar um linguajar mais livre, mais leve, porque a comunicação, a situação comunicativa te permite isso. O que aparece geralmente no Enem de variação linguística? Variação regional. Geralmente se cobra bastante. E aí, vamos lembrar de uma coisa. Tá tudo errado. Variação regional é de quem fala errado. Variação de astrais. Não, gente. Nós vamos pensar que o Enem já trouxe isso em algumas provas. Nós não vamos trabalhar com o conceito de certo e errado quando se fala da língua portuguesa, tá? Não existe o falar errado. Existe o padrão, o formal, o regido pela gramática e existe o informal, o não padrão. Então, o que eu digo de repente quando eu vejo um falante que vai colocar você vai para a roça com nós hoje, por exemplo? Ele está falando errado. Não, é característico de uma variação regional. Essa fala aqui tem uma característica regional e tem uma característica social também, porque provavelmente esse falante teve pouco acesso à escola e isso influencia no modo de falar. Esse modo de falar dele é diferente do modo padrão, mas não quer dizer que seja errado, ok? Continuando, então pensem sempre nessas análises, porque às vezes as questões elas gostam de direcionar, direcionar afirmando que se trata de uma fala incorreta, de uma fala errada, e não tem esse conceito. De repente, se aparecer lá incorreto, diferente para a gramática padrão, para a gramática normativa, aí ok, tá? Mas dentro do nosso conceito de linguagem, não, um modo de falar diferenciado. Professor, então por que lá na prova do Enem eu não posso na redação escrever de qualquer jeito? Por que eles corrigem os erros de concordância, a acentuação e tudo mais? Porque a situação comunicativa da prova é formal. Se é formal, você tem que usar a norma padrão. Então, eu tenho que me basear pelas regras da gramática. Ok? Pode aparecer também no Enem, gente, algo sobre preconceito linguístico, tá? O que é o preconceito linguístico? É você menosprezar, ofender ou discriminar alguém pelo seu modo de falar. E geralmente, em 90% dos casos, é porque essa pessoa não domina, não usa a norma padrão. E por não usar o padrão, ela acaba sendo vítima de preconceito linguístico. Então, fiquem atentos para essas questões. Inclusive, preconceito linguístico já foi um possível tema da redação. Ano passado estava entre os possíveis temas. Eu já vi esse ano em alguns lugares, mas eu não aposto nesse ramo específico, certo? Tipologia textual. Tipologia textual também aparece na prova de vocês. Aparece de forma bem direta. Vocês vão ver uma questão daqui a pouco. Quando fala assim, é um texto injuntivo, um texto descritivo, um texto... E aí, você lembra o que é isso? Você lembra o que é a tipologia textual? Quando vocês estiverem aqui, vocês vão poder dar zoom e ver direitinho. Nós temos algumas tipologias. Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Espera aí, só um minutinho.
Não sei se eu aumentando aqui, aumenta para vocês. Aumenta? Alguém me diz aí se sim ou se não. Aumenta sim. Ótimo, obrigada. Então, nós temos aqui algumas tipologias com exemplo. Eu tenho a tipologia narrativa, que vocês estão cansados de saber. São aqueles textos que vão usar um narrador, tem um fato, tem um acontecimento que vai ser narrado, que vai ser contado. É uma tipologia textual. Nós estamos falando de tipo e não de gênero, tá bom? Então, é uma tipologia. Além da narração, eu tenho a tipologia que eles chamam de dialogal, ou do diálogo, da comunicação. Um exemplo aqui é uma conversa, é um tipo de texto. Outra tipologia, injunção. A injunção vai aparecer dentro de todos aqueles textos que têm a ideia de te ensinar a fazer alguma coisa. Professora, Oi, professora. pode Então, falar. no caso aqui, ó, onde tem esses dialogal e narrativo, esses que estão na mesma cor, é só um exemplo de que é eles, então. Isso, exatamente, Brenda. Tipo, dialogar, um exemplo de uma tipologia dialogal é a conversa. O narrativo, um Tá, exemplo é a notícia, certo? A certo. injunção. Quando você vai lá no YouTube, assiste um tutorial de maquiagem, ou um tutorial de como gravar um vídeo, um tutorial ou algo que te ensine a fazer qualquer coisa, você está dentro de uma tipologia injuntiva, porque está te ensinando, está te orientando a fazer algo, um manual de alguma coisa que fala como você deve tratar, cuidar do bem comprado, adquirido. Também é uma tipologia injuntiva, uma receita de bolo, uma receita de remédio, também tipologia injuntiva. Tipologia descritiva, vai usar muitos adjetivos e o objetivo dessa tipologia é descrever, é dizer como é. Então, você vai acontecer de encontrar uma descrição, por exemplo, dentro de outro tipo textual, você pode encontrar a descrição. A narração, ela utiliza muita descrição. Por exemplo, quando a gente está lá na historinha da Chapeuzinho Vermelho, que aí fala que ela vai pelo bosque, o bosque é deserto, perigoso, né? Aí vai falando. Ou quando ela chega na casa da vovó, que fala que os olhos são grandes, a boca. Aí a gente tem um pouco de descrição. Eu tenho uma tipologia dentro da outra. Tipologia expositiva são os textos que têm a ideia de apresentar informações também. O texto dissertativo não é o dissertativo argumentativo, é o dissertativo. Aparece aqui dentro. O que é uma dissertação? É falar sobre um assunto, é um texto que fala sobre um assunto. Por exemplo, eu vou pegar um texto aí de notícia falando sobre a vacina. Então, eu tenho ali um texto expositivo, porque está trazendo a informação. Agora, se eu tiver, por exemplo, ali um texto falando sobre a vacina, onde a pessoa desse texto está se posicionando a favor a aplicação, a um plano de continuidade, alguma ou a favor ou contra, aí ele já está dando a sua opinião. E aí nós mudamos, nós vamos para a ideia de argumentativo. Eu tenho argumentativo e dissertativo, né, que é o gênero da redação do Enem de vocês, onde vocês precisam falar do tema e se posicionar e dar opinião sobre ele. E eu tenho outro exemplo aqui, um artigo de opinião, que você pega o tema e você pode se posicionar claramente a respeito dele. E por último, eu tenho a tipologia explicativa. Por exemplo, um dicionário. São textos que a ideia é explicar, é ensinar alguma coisa, mais diretamente, não ensinar a fazer, mas ensinar sobre algo, certo? O que vai aparecer muito para vocês? Identificar qual a tipologia que prevalece, que vai aparecer mais destacada dentro do texto, tá bom? Questão de tipologia que nós vamos resolver já já para vocês visualizarem bem. Deixa eu só deixar a tela do jeito que está. Pronto. Falei de tipologia, vamos para as questões. Até aqui, alguma pergunta? Digam aí. Volto em algum lugar? Tá tudo ok? Nós falamos bem rapidamente de elementos da comunicação. Eu Oi. eu vou sair rapidinho, depois eu vou entrar de novo, tá ok? Tá bom, linda, fique à vontade. Então, nós falamos bem rapidamente de elementos da comunicação,
de funções da linguagem, de variação linguística e de tipologia. Vou só entrar em um detalhe. Tipologia textual é diferente de gênero textual. Eu sempre gosto de usar o exemplo das caixinhas. E aí eu vou fazer para vocês aqui, ó. Pensem assim. Isso aqui é um cofrinho, tá? Isso aqui é uma tipologia. Vamos dizer que aqui é a tipologia da narração. Dentro da narração, ela tem as suas características. Quais são as características de um texto narrativo? Coloquem para mim aí no chat rapidinho para vocês acordarem. O que um texto narrativo tem que ter? Todo texto narrativo tem o quê? Personagem, ok. O que mais? Narrador, beleza. O que mais? Lugar, beleza. O que mais? Tempo. Pente não. Tempo, né? Eu lembrei agora que sempre faz a ideia do pente, que é para poder lembrar. É o personagem, o enredo, o narrador, o tempo, né? Tudo direitinho. Peguei. Eu sou um pouquinho lenta, mas eu peguei a referência. Enfim, então vamos pensar que aqui é a tipologia narrativa. Dentro da tipologia, eu tenho os gêneros textuais, que estão dentro dessa tipologia, que tem todas essas características gerais, mas que possuem características específicas. Vamos ver se vocês estão afiados. Vamos ver se meu cofrinho tem moeda. Pronto. Tirei um gênero aqui, ó. Vou dizer para vocês que esse gênero aqui é o gênero fábula. Qual é a característica do gênero fábula? Que é diferente, uma característica específica dele, que só nas fábulas tem. A Bárbara já disse uma, moral, beleza. O que mais? Tem outra coisa, tem uma característica muito boa que é específica das fábulas. Bicho falante, vamos deixar um pouquinho mais bonito. Os personagens têm ações humanas, né? Os personagens geralmente, os personagens principais, principalmente, ou todos eles, são animais com ações, atitudes humanas que no final nós vamos ter uma moral. Então aqui a tipologia é narrativa, é uma narração. O gênero que eu tirei aqui é uma fábula, porque tem uma característica específica para ele. Vou tirar um outro gênero. Tirei o gênero romance. Também é uma narração, também é uma tipologia narrativa, porque tem tempo, tem personagem, tem enredo, tem lugar. Agora, o que o romance tem de específico dele, que é característica desse gênero? Mais difícil essa, quem sabe? É um texto longo. O romance é um texto que apresenta vários... o Pablo chamou de enrolação. É um texto que apresenta várias histórias dentro dela. Tem os personagens principais, é lógico, mas ele é conhecido por ter outras histórias secundárias. Ele tem mais personagens. Essa é uma característica do romance. Só mais um para a gente ver se vocês estão bons mesmo. Eu vou tirar agora o gênero crônica. Qual é a característica desse gênero aqui? Crônica. Cai muito no Enem. Eles gostam das crônicas. Cotidiano. São textos que falam do cotidiano. Pode ter uma crítica social. Geralmente tem muitas crônicas que fazem essa crítica. Tem crônica política, tem crônica de esporte, que fazem uma crítica. Pode ter uma ironia, um humor. Geralmente tem, depende da crônica. E é um texto que, comparado ao romance, ele é um texto menor, bem menor. Tem uma linguagem mais simples, é verdade, uma linguagem do dia a dia, do cotidiano. Narra fatos do cotidiano. A sua extensão é menor e geralmente uma crônica tem poucas personagens. Enquanto o romance tem vários, a crônica tem poucos. Vejam que são gêneros diferentes, mas que estão dentro da mesma tipologia. Todo mundo na caixinha da narração, ok? Prof, são quantos gêneros? Não sei. Não tem como a gente determinar. Por quê? Porque tem gênero que era utilizado no passado e hoje nem tanto, porque vai mudando, tá? E aí a gente não tem como contar. A tipologia a gente consegue. Tem estudiosos que vão delimitar entre 6 e 9 tipologias, tá? Grandes grupos. Mas os gêneros são diversos. Talvez surja um gênero daqui a alguns anos que a gente ainda nem conhece, tá bom?
Aí o Pablo está perguntando, crônicas são fictícias? Na grande maioria. Pode ter uma crônica baseada numa situação real? Pode, mas a maioria são histórias criadas, mas em cima de situações cotidianas, situações que acontecem no dia a dia ou que poderiam ter acontecido. Por exemplo, é um jogo de futebol e eu faço uma crônica sobre isso. É o cara que sai para tomar o café da manhã em uma padaria antes de ir para o trabalho e acontece algo ali, se escreve uma crônica. É a crônica contando sobre um vizinho inconveniente. Então, são situações do dia a dia, do cotidiano. Beleza? Mais perguntas? Antes de nós irmos. Charges são gêneros textuais, tá? São dois gêneros diferentes. A charge é um gênero e a tirinha é outro gênero. Qual a diferença? Tirinhas geralmente não, as tirinhas apresentam um personagem típico. Por exemplo, a tirinha sempre vai ter várias tirinhas com assuntos diferentes, mas sempre com o mesmo personagem. Por exemplo, nós temos as tirinhas da Mafalda. São várias tirinhas da Mafalda, do Snoopy, do Garfield, do H, do outro menininho que eu esqueci, do Calvin. Então, são várias tirinhas, cria-se um personagem e conta-se várias tirinhas em cima delas. Quais as características? Tirinhas geralmente são em torno de 3 a 4 quadros, tá? É o tamanho máximo de uma tirinha, que já difere de uma história em quadrinho, que é diferente também. Professora, e a charge? A charge, gente, qual é a característica principal da charge? A charge sempre tem uma crítica. Ou uma crítica política, uma crítica a uma atitude da sociedade, mas ela tem essa característica de ser crítica. E a charge sempre vai trabalhar em cima de uma temática da atualidade, é algo que está bombando, que está acontecendo agora. Por exemplo, nós vemos muitas charges aí com as situações do cenário político. Então, tá falando, comentando, criticando algo do cotidiano, algo atual. Então, a principal característica da charge é essa crítica. Pode ter a crítica, a sátira dentro dela. Professora, mas as tirinhas também fazem críticas. Por exemplo, as tirinhas da Mafalda tem muitas críticas lá dentro. Beleza, é verdade, mas aí eu já tenho uma diferença. A tirinha tem aquele personagem fixo. Sempre vai ter aquele personagem vivendo as histórias, as situações. A charge não, ela não trabalha com personagens. As charges são criadas em cima de situações do cotidiano e sempre com uma crítica. Deixa eu ver, alguém vai me perguntar outro gênero desses aí que também aparece muito? Geralmente quando alguém pergunta a diferença, sempre pergunta, e esse daqui, qual é a diferença? Cartoon. Já ouviram falar do cartoon, não é isso? Assim, ó. Alguém sabe qual a diferença do cartoon, a tirinha e a charge? O cartoon é muito parecido com a charge, beleza? Até mesmo porque geralmente a charge ela vai trabalhar com um quadrinho. Geralmente, tá, gente? Não é uma característica delimitadora. A maioria sempre é um quadrinho. O cartoon também. Só que o cartoon trabalha um tema, tem uma crítica e trabalha um tema que a gente chama de universal, tá? Por exemplo, se eu vejo uma charge criticando o governo atual brasileiro, ele é um contexto bem específico, político do Brasil. Agora, quando eu vejo, por exemplo, uma charge que fala sobre aquecimento global, o problema do aquecimento, uma charge não, um cartoon, ali fazendo uma crítica direta ao aquecimento global, é um assunto que a gente chama de universal, é um tema universal. E o cartoon tem essa característica de ser um assunto que geralmente que passa pelo tempo. Por exemplo, se eu for ler uma charge criticando o governo Bolsonaro ou uma charge criticando o governo Dilma ou o governo Lula, essa charge era daquele período, daquele momento. Se eu pegar uma charge lá do tempo do governo Dilma, ela não é mais atual, ela não, ela não serve para esse contexto. Mas um cartoon, se eu pegar um cartoon lá de trás, ele traz um problema que perpassa, que é um problema geralmente que dura mais, que é um problema geral, que é um problema da humanidade. Então ele tem essa crítica a um problema que é de todos. E é um problema que geralmente não some ou não muda com o tempo. Ele permanece, ele persiste, tá? Então nós temos a charge, o cartoon e a tirinha. O que pode cair e aparecer mais na sua prova? A tirinha e a charge, tá bom?
Mais perguntas? Aproveitem. Aí, alguém poderia falar assim, professora, e tudo aquilo que nós estudamos de classe de palavras, substantivo masculino, feminino, verbo, transitivo, indireto, tudo aquilo não vai servir de nada para o Enem. E aí, o que vocês me dizem? Vai servir ou não vai servir? Primeiro, essa ajuda não, Luiz, é essencial para você escrever um bom texto. Segundo, gente, que na interpretação eu preciso dominar isso. Eu preciso conhecer, porque quando ele fala, eu li o texto e ele disse lá que fez o uso de formas pronominais para diferenciar os interlocutores. Aí você tem que saber o que é uma forma pronominal. O que é uma forma pronominal? Meu Deus, o que é uma forma pronominal? É um pronome. Aí eu vou voltar lá no texto e vou procurar se ele realmente usou pronome para diferenciar os interlocutores, para diferenciar quem estava falando dentro do texto. Então, todo esse nosso conhecimento da língua, da gramática da língua, ele é fundamental para a nossa interpretação. Beleza? Vamos ver algumas questões, para nós não nos alongarmos muito. Eu vou só trocar aqui, eu vou parar essa apresentação para compartilhar outra. Só um minutinho. Isso. Vitor, geralmente, cobrando de uma forma específica mesmo, que a gente até chama de um pouco mais gramatiqueiro, a gente vê muito em concurso. Tem concursos ainda que cobram muito, né? Aquelas questões mais específicas de gramática e vestibulares mais específicos também acontece. O Enem trabalha, como nós falamos no início, mais com a interpretação do geral, do todo, mas que você precisa também para fazer uma boa interpretação. Deixa eu apresentar para vocês aqui a prova. Nós vamos fazer algumas questões, tá bom? Só para visualizar isso que nós falamos um pouquinho. Esse aqui, compartilhar. Me digam aí se já está aparecendo para vocês ou não. Peraí, tá carregando para mim, então acho que agora, já? Alguém responde. Sim, beleza. Deixa eu só olhar aqui se tá de uma forma legal. Eu vou colocar só mais um minutinho que eu vou colocar na gravação. Senão não vai sair na tela de gravação de quem vai assistir mais tarde. Aqui. Só um minutinho. Foi. Vamos lá. Aqui. Eu esqueci de pegar a minha aula. O tamanho tá bom para vocês? Essa é a prova que vocês fizeram no ano passado, porque eu acredito que a maioria de vocês fez o Enem ano passado, né, crianças? Quero acreditar nisso. Já assim. Deixa eu descer. Vocês sabem que a prova começa com as questões de língua estrangeira. Não vão se confundir, sair respondendo tudo no gabarito lá do cartão resposta, tá bom? Porque se isso acontecer, vai dar um problemão. Então, você vai marcar de 1 a 5, tá bom? 1 a 5 de espanhol ou 1 a 5 de inglês, ok? Eu já tive vários alunos, tá, gente, que fizeram isso, que marcaram, erraram, e aí, consequentemente, na hora de passar o gabarito, erra o cartão todo. Vamos lá. Aqui, ó, na questão 10, essa a parte específica de língua portuguesa, mais profundo. E aí, veja o que a gente viu lá nas habilidades. Conseguir interpretar textos, né? Que unam, que trabalhem com a junção da linguagem verbal e não verbal. Esse aqui é um texto do ano passado, da questão do ano passado. É muito simples. Muito mesmo. Tem questões assim no Enem
que são bem fáceis, gente. Vocês vão falar, professora, essa daí a senhora nem precisa perder muito tempo analisando, porque a gente entendeu, nós conseguimos fazer. Então, eu vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para ler. Tá bom para ler aí para vocês? Sim? Pronto, ótimo. Então, nós temos um texto aqui sobre stop bullying, né? A gente sabe que stop em inglês é para parar, ou seja, vamos parar com o bullying. E aqui tem a frase de cima. E nós vemos aqui embaixo, logo embaixo, o texto, certo? E aí tem 3 frases destacadas, 3 pontos. Ex-vítima, aí ele tem algumas dicas. Conheces alguma vítima? Algumas dicas. Conheces o agressor? Ou agressora, né? Então, aí ele vem dando dicas. Então, se você é vítima, fique calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dê troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bullying. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Então, dicas se você é vítima de bullying. Aí, logo abaixo, conhece alguma vítima? O que você pode fazer? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. É o que você pode fazer se conhece a vítima. Se você for o agressor ou a agressora, tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. Pronto. É uma campanha de conscientização, é uma campanha educativa em relação ao bullying. Então, beleza. O texto, olha como essa questão é ótima, porque o texto, olha o texto dela, bem pequeno, comando, né? Então, não tem aquele negócio, chegou no final, eu já não sabia mais o que é. A Grazi já foi direta. Grazi disse que é A, que a alternativa é a letra A. Então, beleza. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no. Então, você tem que marcar. Lembra aquelas habilidades que nós falamos? Dentro daquela habilidade de identificar as estratégias argumentativas, é essa habilidade que ele está te cobrando. Ele quer saber se você é capaz de perceber o que foi utilizado para alcançar o objetivo aí de acabar com o bullying. Então, qual foi a estratégia? Foi centrada no quê? Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas indutivas. Gente, será que é isso aqui? Grazi, Luiz, todo mundo foi com a Grazi. Será que o Luiz sabe o que é uma estrutura injuntiva? Que a Grazi sabe o que é uma estrutura injuntiva? Eu vou começar pelas outras. Vou deixar vocês pensarem aí no que vocês vão me dizer. Na letra B, então está dizendo que a estratégia desse texto, a estratégia está centrada na variedade linguística caracterizada do português europeu. Poxa, ele usou uma variedade aqui no português europeu. Aí será que só porque ele está falando aqui, junta-te, acredita em ti, finge, que mais? Destroco, quer dizer que isso é do português europeu? Não, ele está usando aqui a segunda pessoa. Na nossa região, ela não é muito usual, né? Tem alguns paraenses que utilizam muito a segunda pessoa, mas eu digo na nossa região aqui de Paragominas, tá? Eu fiquei na dúvida com a C, mas ela diz grupo específico de vítima, mas não é. Beleza, então bora lá. Nós vamos eliminar a letra B por quê? Porque ele diz que é uma variedade linguística caracterizada do grupo europeu. Ele caracteriza o grupo europeu. Não é isso, ele está usando aqui a segunda pessoa. Não tem nada a ver com variedade linguística. Então, eliminamos. C. Restrição a um grupo específico de vítimas. Restrição a um grupo específico de vítimas. Aí, Vitor, a gente já para. Pelo texto, ele não restringiu. Ele apresentou 3 grupos aqui. Ele apresentou a vítima, o amigo da vítima
e o agressor. Então, eu já elimino. Ele não restringiu, pelo contrário, ele foi abrangente aqui, destacando os 3. Então, letra C eliminada. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. A estratégia utilizada foi essa? Não, gente. Ele só usou 2 palavras aqui, ó, em inglês, o stop e o bullying. Foi essa estratégia que ele utilizou para poder convencer? Não. A gente sabe que ele usou esse stop porque o bullying já é uma palavra que vem da língua inglesa que nós utilizamos, né, normalmente aqui no Brasil. Então, não foi isso que ele usou como estratégia para convencer, não. Foi utilizado, mas não é a estratégia para convencer. E a letra E, enunciado de cunho esperançoso. Passe a história no título a cartaz. Quando você vem aqui para esse título, o bullying faz com que passe a história. Então, aqui, passe a história é um termo que a gente diz assim, passe a história, quer dizer, deixe para trás, deixe que isso fique no passado. Então, a estratégia aqui foi usar um termo esperançoso para mostrar que isso ficou no passado. Essa é a mais sem noção de todas, tá? Aí a Grazi vai começar a explicar por que a letra A. Porque usa o modo imperativo, também tem o modo imperativo aqui, Grazi, porque ele está dizendo, ó, evita ficar sozinho, mostra-te, conta para uma pessoa, ele está dando ordem, beleza. Mas o X está bem aqui, ó. Lembra quando a gente falou de tipologia agora há pouco? Uma das tipologias era a tipologia injuntiva. Lá na tipologia injuntiva, tinha, por exemplo, receita. Professora, mas tipologia injuntiva não é aquela que ensina a fazer alguma coisa? É. E aí ele está ensinando o quê? Ele está ensinando, dando ordem, dando um tom imperativo, como tem que ser feito. Se você for vítima, faz assim. Se você conhece uma vítima, faz assado. Se você é o agressor, faça de... Então, aqui a gente tem uma estrutura injuntiva. Ele está ensinando. E a gente sabe que na injunção é característico o uso do modo imperativo, tá bom? Campanhas têm essa característica de ser injuntiva. Campanhas têm a característica de convencer, de tentar convencer. No caso dessa daqui, ela usou a injunção. Aparece muito, Bárbara, essa intenção injuntiva, essa tipologia injuntiva. Aparece muito também o imperativo, tá bom? Essa ideia de compre tal coisa, faça tal coisa, aparece muito, é muito usado nas campanhas. E aí, consequentemente, eu tenho essa característica injuntiva porque ensina, que está ensinando a como reagir diante de uma situação de bullying. Então, olha lá, aqui está perguntando sobre a tipologia injuntiva, está perguntando especificamente o que é. Não, mas ele pegou o teu conteúdo de tipologia textual e jogou aqui na prática em um texto para você. Então, por isso que é importante nós sabermos, nós termos esse conhecimento. Beleza? Essa daqui, gente, era uma questão fácil, muito fácil, tá bom? Você iria eliminar, se tivesse dúvida, você iria eliminar pelas outras. Eu sempre acho mais fácil encontrar as erradas do que as certas. Porque as erradas, geralmente, ela sempre tem alguma coisinha que mostra que está muito errado. E aí você acaba fazendo uma eliminação. Certo? Questão 11. Você não vai dar para tempo de a gente fazer todas que eu pensei, então deixa eu escolher aqui. Pronto, vamos fazer a 10. Essa daqui eu achei bem interessante. Olha essa daqui. Questão 12. Promessa da felicidade. Então, nós temos aqui um quadrinho que não tem texto escrito, são apenas imagens, desenhos. Então, nós temos aqui um quadrinho, conta-se uma história aqui, ó. Você seguir esta sequência, está sendo contada uma história. Ok, beleza. Esse é o texto 1. No texto 2, quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A gente já percebeu aqui, ó. Narrativa silenciosa porque não tem nenhuma palavra. Aí vem o texto. A área de artistas independentes da Comunicom Experience deste ano é a maior da história do evento, acho que é GIC que fala, perdoe meu inglês que não existe, né? São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artistes eu acho que é ele que fala. Quem for aí do cursinho de inglês ajuda.
E a diversidade vai além do estilo dos estilos das HQ. Em uma das mesas, na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva, opa, um pontinho importante, Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Então, um texto complementa o outro. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos o texto. Olha o que ele te disse. Independente dos objetivos. Aqui eu tenho 2 textos de objetivos diferentes. Por quê? Um é um quadrinho e o outro é um texto informativo. Então, o quadrinho, a função de um quadrinho é entreter. É um texto de entretenimento. E esse outro aqui é um texto informativo, está informando sobre uma feira, sobre uma escritora específica que não utiliza palavras e tudo mais. Ele é um texto informativo. Então, ele já disse que o objetivo deles são diferentes, mas que independente de terem objetivos diferentes, os dois fazem o quê? Incentivam a produção de roteiros compostos por imagens? Os dois incentivam isso? Sim ou não? E aí? Esse segundo aqui está incentivando essa produção de roteiros só com imagem? Não. Colaboram para a valorização de enredos românticos? E aí, gente? É aquela que a gente fala assim, nada a ver. Tem nada a ver com colaboração para enredo romântico. Nada disso. Revelam o sucesso de um evento de cartunistas. Aí aqui, ó, revelam o sucesso de um evento de cartunista. O segundo, ele realmente ele faz uma referência a esse evento. Mas aqui ele faz a referência para falar de quem? O foco aqui é quem? É a quadrinista. Então, revelam o sucesso de um evento, aí o texto 1 não tem nada a ver com esse revelar o sucesso do evento. Então, também não. Contribuem com o processo de acessibilidade. Grazi diz que é D ou E. Então, aqui eu tenho um quadrinho sem fala, sem escrita, só com imagens, que uma criança, um adulto e uma pessoa de qualquer país pode ler. Por quê? Porque ele é imagem. Imagem eu preciso ver. Então, não preciso dominar aquele código, aquela língua. E aí ela vem dizendo bem aqui, ó. Olha a chave para você. Em uma das mesas na fila F, senta uma quadrinista com deficiência auditiva. Ela já deixou, a quadrinista tem deficiência auditiva. E por isso ela narra histórias silenciosas que podem ser compreendidas por todos. Então, esses 2 textos aqui me trazem a ideia do que, gente? De acessibilidade, porque todos podem compreender, todos podem entender. Aí aqui, questionam o padrão tradicional da HQ. Em nenhum momento eles estão questionando o estilo tradicional da HQ ter o balãozinho com as falas. Eles estão apresentando uma forma diferenciada que uma pessoa com uma deficiência específica utilizou para poder produzir os seus quadrinhos. Então, aqui vão contribuir para o processo de acessibilidade. Também, se nós formos analisar, não é uma questão difícil, uma questão, não diria nem que mediana, eu diria uma questão fácil mesmo, tá? Ok, acho que dá para a gente fazer mais uma. Essa da Heloísa nós fizemos na aula de literatura. Deixa eu ver outra aqui. Então, vamos interpretar um poema que cai muito. Vamos interpretar essa 14 aqui. Professora, essa 14 não é uma questão de literatura?
Não é porque ela tá, não especificamente, não é porque ela tá usando um poema que ela é uma questão de literatura. O Enem trabalha muito com isso, tá? Com trechos de poemas ou com poemas inteiros ou trechos de obras clássicos da literatura para você fazer uma interpretação mesmo, sem precisar fazer referência específica ao estilo literário, às características daquele período literário. Então vamos analisar esse aqui. A viagem diz assim: que coisas devo levar nesta viagem em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova, e a travessia insone do desconhecido, e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica? O que do que levas? Retiro. Então a gente sabe aqui que o lírico está falando de alguém que vai partir, mas ele remete aqui no final a quem vai ficar. Eles percebam isso aqui. Ele fala o que levas na viagem, tarará, estrangeiro e tal, mas ele fala aqui, ó, também quem fica procura um oriente. O que é procurar um oriente? Gente, é procurar uma direção, é procurar um norte, é procurar algo, um motivo para viver, para fazer, para continuar. E aí ele diz, também a quem fica cabe uma nova travessia. Então ele fala que quem vai ficar também tem novas coisas a serem vividas. E aí depois que eu falei isso, eu praticamente dou a resposta para vocês. Ele vem aqui e diz assim: a viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. Ele está te afirmando, ele está dizendo que normalmente em poemas esses temas de viajar, de partir, de ficar longe, de se ausentar, faz parte dos temas que são abordados nesses poemas. Aí ele vem para cá. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição. Com qual tradição? Do partir e da ausência. Do ir e ter uma ausência de alguém. E repercute o quê? Essa ausência aqui gera no final do poema o quê? Pensem assim. Quem partiu foi o eu lírico ou vamos dizer assim, foi o outro, o amado ou a amada? Quem parte aqui? Coloquem no chat. Reajam. O outro, ele fica. Ele fica sozinho, o outro partiu, mas ele tem a esperança de novas coisas, porque também, ó, também a quem fica cabe uma nova paisagem, um novo olhar, uma nova visão, uma nova vida. E aí, repercute o que isso? Saudade com experiência de apatia. Gente, o que é apatia? É ficar entregue, paralisado, parado, sem fazer nada. Esse é o lírico que fica, ele está se colocando nesse estado de ficar parado, entregue? Não. Ele está dizendo que ele tem um oriente, que ele tem uma nova paisagem, que ele tem uma nova uma nova alegria, a alegria difícil da descoberta. Então ele não é apático, ele não é parado. Elimino a letra A. Vamos lá. Letra B. Presença da fragmentação da identidade. A identidade dele foi apresentada em pedaços. Tem isso aí? Não. Então, ok. Letra C. Negação do desejo como expressão de culpa. Ele está negando o desejo que ele tem o outro para expressar a sua culpa. Em algum momento a gente tem essa ideia de culpa, de que ele é o culpado pelo outro que está partindo, que apresenta alguma coisa de desejo? Também não. Persistência da memória na valorização do passado. Gente, tem alguma coisa aí que remete à valorização do passado? No poema tem alguma coisa aqui, ó, que vai remeter assim, ela vai, mas eu vou ficar com as lembranças, eu vou viver as lembranças, das recordações, dos momentos. Tem algo que remete a passado aí? Não, não tem. E aí a gente segue para a letra E, revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Gente, o que é rumos? Eu vou dar um rumo na minha vida. Revelação de direções, de novos caminhos. Projetada o quê? Que aconteceu a partir do momento que ele vai ficar o quê? Ó?
sozinho. Então, ele diz aqui que também quem fica tem um novo horizonte, tem a alegria da descoberta. Então, ele, a partir da solidão, ele revela que ele vai ter um novo rumo, ele vai ter um novo caminho, uma nova etapa a ser vivida na vida dele. Então, ó, revelação de rumos, de direção que foi projetada, conduzida pelo momento que ele vai viver de solidão, de ausência do amado. Querem mais uma ou já querem ir descansar um pouquinho para voltar amanhã? Vocês que mandam. Só entendi esse poema porque a senhora explicou. Bárbara, eu aconselho a lerem poemas. Eu sei que vocês têm pouquíssimo tempo, mas leiam pelo menos umas 2 vezes. Porque poema, geralmente, por ser poético, por ser essa linguagem mais subjetiva, é um pouquinho mais difícil de entender. Então, mais um. Vou fazer igual, né, nos vídeos. Gente, muita gente me pediu nos comentários, no chat. Então, eu vou fazer mais uma questão para vocês, tá bom? Vamos escolher, deixa eu ver, uma bem interessante que aborde um desses temas. Like, né, Luiz? Ai, eu achei essa daqui interessante, mas ela é difícil. Essa 16, gente, ela era difícil. Blogueira de educação. Deixa eu ver se tem outra para eu fazer uma bem legal, senão a gente volta nessa 16 aqui. Essa a gente já fez. Essa daqui, essa 15, ela é bem... A gente fez em literatura também, ela é fácil. O software livre também é bem fácil. Em fazer o Enem, ou vai fazer... Não, já pensei em outra coisa já que eu já coloquei em prática, mas... Eu ia zerar, Vitor, se eu fizesse a prova do segundo dia, eu tenho certeza. Aquela parte de biologia, química, física, tudo esse restante aí. Quer dizer, eu ia zerar porque eu acho que ia chutar alguma coisa e ia dar certo, mas... Essa daqui, essa 17 é fácil. Deixa eu ver se eu quero pegar uma do nível um pouco mais difícil. A do software livre é fácil, é pura interpretação. Essa 19 é pura interpretação. Ô Vitor, mas eu penso, eu já trabalhei no Enem, né? Gente, meu Deus, é muito tempo dentro daquela sala. Pra mim, vocês são guerreiros, viu? Vencedores, porque Jesus amado. Eu já pensei em fazer. Ah, Bárbara, consigo entrar na faculdade só com a nota de linguagem? Não, Bárbara. Eu pensei em fazer só a redação. Mas aí a pessoa tem que ir fazer... Na verdade, não. Eles corrigem se a pessoa for só em um dia. Porque ano passado teve um aluno que fez só o primeiro dia e corrigiram. Dá pra ir. Corrigem sim. Ai. Mas só no primeiro. 21 é uma questão boa, viu? Geralmente dá pra ficar em dúvida, em duas, assim. Dá pra realmente ficar em dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha, vou pegar essa 24, porque ela é pequenininha e ela mostra para vocês mais uma vez a questão da tipologia quando cai. Essa do tênis aqui, ela é bem fácil. A 25 também. Gente, eu digo assim que é fácil, não é assim, porque eu sou professora, é porque é só ler com cuidado que dá certo. Porque é questão mesmo de interpretação pura. É isso mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Tá, deixa eu fazer essa daqui que é pequenininha. Essa aqui, ó. Olha essa daqui. Vamos ver. Luz da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. De quem é isso aqui? Do Cazuza. O nome, o poeta não morreu, tá? Então, a composição do Cazuza. Beleza. Aí ele vem. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Ou seja, todo gênero textual tem uma finalidade. Por exemplo, se eu quero ensinar alguém a fazer alguma coisa, eu vou usar lá a tipologia injuntiva e os gêneros textuais da injunção. Se eu quero, por exemplo,
passar uma notícia, eu já vou usar ali a questão da descrição, vou usar a questão da narração para apresentar os fatos. Então, cada texto, cada gênero textual, ele vai ter a sua função e o seu uso. Aí ele vem dizendo bem aqui, ó, a letra da canção identifica-se com o gênero ladainha. Pronto, ele já te disse. Esse gênero aqui é uma ladainha. Essencialmente pela utilização da sequência textual. Aí, o que ele vai usar? Primeiro, eu pergunto para vocês. O que é uma ladainha? Quem sabe? Isso aí é conhecimento de mundo. O que é uma ladainha? Por isso que eu digo que a gente tem que ter um repertório, um conhecimento assim amplo, porque às vezes por causa de uma palavra eu vou ficar, gente, o que é isso? Enrolação. Eu achava que fosse relacionado a mentira, não sei. Talvez a Helena, o Luiz disseram aí algo relacionado a mentira, a enrolação, porque talvez tenham ouvido em algum lugar a expressão, isso aí é muita ladainha. A ladainha tem aquela ideia de falar, de se tornar repetido, de ficar repetindo a mesma coisa. Lá vem o Pablo com a mesma ladainha. A ladainha, gente, é um gênero textual que expressa reza, oração, apelo, súplica. No Nordeste é muito comum. Quem já assistiu o vídeo do Morte e Vida Severino ou qualquer outro filme que retratam aquelas procissões que vão o tempo todo cantando e geralmente os versos se repetem muito, ou então, aquele tema típico no Morte e Vida Severina aparece, né? Quando eles vão velar um corpo lá de um Severino que morre, aí tá todo mundo aí em volta ao caixão lá, fazendo uma ladainha. É uma reza chorada, pedindo, e ela se caracteriza pela repetição, é você ficar pedindo várias vezes, mas é um gênero que se trata de um gênero religioso, de reza específico. Isso é uma ladainha. Então aqui a gente sabe que ele tá aqui, ó. Ele repete sempre o quê? Senhor, piedade. Ele repete, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Ó, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. É uma ladainha. Claro que ele adaptou para música e tudo mais, mas ele se baseou no gênero ladainha. Aí, se é uma reza que tá aqui, preste atenção para o contexto da música. E a ladainha, ela é um gênero em que um vai falando e o outro vai repetindo. Sempre tem aquela pessoa que canta a ladainha, que puxa, que fala um verso, aí os outros vão e repetem. Então tem essa característica meio de que ensinar a suplicar, ajudar a suplicar dentro de uma situação, tá? E aí a gente vem aqui. Peraí que tá difícil. Ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Expositiva é um texto expositivo, uma tipologia expositiva. Aí eu lembro, o que é a tipologia expositiva? É aquele texto que me apresenta uma informação. Isso aí é um texto expositivo? Não. É um texto narrativo? Narrativo, personagem, tempo, lugar, espaço, narrador? Não. Ó, ainda diz aqui, por apresentar uma cadeia de ações. Não tem uma cadeia de ações. Ele diz, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Então, não tem essa ideia de cadeia de ações. Descritiva por enumerar características de um personagem. Não tem característica. Aí, por que enumerar características? Ele diz que para essa gente careta e covarde, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Aí seria uma descrição, porque apresentou essas duas características aqui. E aí eu penso na ladainha, é súplica, é ensinar a pedir, é ensinar a rezar. Então, tem a ver com essa descrição, descrever. E aí eu venho. Eu pulei a letra C, né? Já dei a resposta para vocês. Letra E, argumentativa, por incitar o leitor a tomar uma atitude. Quem ficou em dúvida na E? Seja sincero. Professor, eu achei que era E, porque ele fala, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Vamos. Então ele está incitando, né, o leitor à tomada de atitude. Será que ele está incitando? Eu até pensei, porém não tem palavra argumentativa. Muito bom, Luiz. Não tem essa ideia de palavra argumentativa. Ele fala, vamos pedir piedade, Senhor,
Piedade. E aí ele já mostra como é que é, né? Como é que tem que ser pedido. Isso, aí a Helena tá se apegando a um ponto muito importante, a questão do imperativo. Ele disse, vamos pedir piedade, ele tá mandando. E aí eu tenho uma injunção, ó, porque ó, injuntiva, porque ele chama o interlocutor à participação. Ele tá falando com você, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Então ele tá te chamando, tá te mandando fazer isso com ele, que é uma característica da ladainha, de clamar, de pedir junto. Então aqui era a letra C. Aí, de novo, uma questão de tipologia. E, de novo, cobrando a tipologia injunção, tá? E já dá para vocês ficarem ligados. Fechou? Eu queria fazer mais uma com vocês. O que vocês acham? A 10 já foi. E a 21? Cadê a 21? Ai, a 21 é legal. Bora. A 10 já foi. A 10 é a do bullying. Aquela que foi a primeira que a gente fez. A 21. Então, bora na 21. Essa 21 é interessante. Eu vou ler. A 10 a gente fez, que foi a do bullying. Vou te mostrar lá em cima. Eu vou ler o texto e eu vou deixar vocês lerem o comando e as alternativas para jogarem aqui para mim a resposta. Só para a gente ver qual foi o nome, tá bom? Menina. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando os seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho. Era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava-a de como quem diz. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe, intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve e... Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar. Tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Escrito na década de 1960, a narrativa põe em evidência a dramaticidade centrada na... E eu vou deixar bem aqui para vocês. O drama desse texto, dessa narrativa, está centrado em quê? Leiam aí e coloquem a resposta de vocês no chat. Dá aí um tempinho para vocês. Sabia que vocês iam ficar confusos, mas vamos lá. Olha, Luiz, você não sabe o que é desquitada? Gente, vou dar uma dica. Desquitada é a mulher divorciada.
Que lembra que a gente falou de variação lá histórica? Antigamente, desquite era o nome pro divórcio, tá? Então ela era chamada de, hoje a gente chama de divorciada, naquele tempo era desquitada, tá bom? Vai dar uma luz para vocês. Eita, já mudaram. Tá, vamos ver. Falta alguém responder? Deixa eu ver aqui no comentário de vocês. Ai, peraí. Vamos fazer um levantamento, tá? Confusa, nossa. Complicada. Chuto B. B. A Grazi foi na D. A Brenda tá em dúvida. Letra B. Então, letra A, letra B. Pera, não sei. D. Vamos lá. Então, nós tivemos aí opções A, B e D, sendo que B e D tiveram mais votos. A Brenda está confusa entre A e B. Então, tá. Entenderam o texto? Sim? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma mãe que provavelmente não, é costureira, vive da costura, que está ali trabalhando e a filha admirando enquanto corta uns pedacinhos, né, de pano, e quando a mãe precisa tesoura, pega a tesoura dela e ela tá ali admirando. O texto fala, olha crianças, como as palavras são importantes. O texto fala assim, ó, que bonita era a mãe. Aí ela fala bem aqui, admirava o jeito decidido da mãe, não hesitava nunca, nem errava, tentava não pensar as palavras. Aí tá, então ela tá ali admirando a mãe, vendo a mãe trabalhar, mas ela quer perguntar alguma coisa para a mãe. E ela pergunta o que é desquitada. E aí dá aquele climão no ar. Então vamos... Isso aí eu acredito que vocês conseguiram compreender isso, que é isso que a história está falando. Tá muito estigmatizada a bichinha. Então deixa eu subir um pouquinho aqui para eu ler a alternativa A. Então, o quê? Escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência a dramaticidade centrada o quê? Na insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. Vamos lá. Quero saber o que aconteceu depois que a mãe respondeu. Mas aí, Bárbara, você não precisa, porque o texto não está te pedindo algo depois. Ele está te pedindo essa questão da dramaticidade desse momento, de perguntar para a mãe o que é desquitada, e a mãe teve uma reação aqui que fala. Olha a reação dela. Atirou tal, tudo ficou suspenso, sem se alguém gritasse no mundo, o mundo acabava ou aparecia, era forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer momento. Então, a mãe fica em estado de choque, sem saber o que responder. Então, quando ele fala aqui na letra A, insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. Ok, vocês poderiam achar que essa daqui é a resposta correta. Por quê? Aí vocês devem ter pensado assim, como ela perguntou e a mãe teve toda essa reação, provavelmente essa mulher é uma mãe solteira e tudo mais. Vocês tenham ido por esse pensamento. Mas pensem assim, insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. Em nenhum momento aqui, por mais que o texto tenha essa tendência de efetivar o nosso pensamento de que essa mulher é uma mãe solteira, que é uma mulher desquitada, alguma coisa do tipo, mas em nenhum momento se evidencia essa lacuna familiar, que tem uma ausência de uma figura paterna aqui. Não dá pra gente saber isso, porque o que eu tenho, que o texto me apresentou, uma mãe e uma filha, uma mãe trabalhando em casa, costurando, e a filha ali que fez uma pergunta. Não dá para eu insinuar que tem uma ausência paterna só por esse trecho aí do texto. Seria uma extrapolação.
porque o texto não me deu essa informação. Talvez, se tiver algo depois que ela faça, é a minha situação atual, por exemplo, aí, mas não. Vamos para a letra B, que foi outra que vocês ficaram em dúvidas. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Por que não a letra B? Só por causa disso aqui, ó. Intempestiva. Uma reação intempestiva é uma reação, vamos dizer, de brabeza, de raiva. Em algum momento, essa reação fica exposta para a gente, ela se espanta, ela se assusta, ela foi pega de surpresa, mas não teve nenhum grito depois, nenhuma chamada de atenção, não tem uma reação intempestiva de repreender, de brigar. Então, eu não posso marcar a letra B, porque a reação da mãe não foi intempestiva. Por isso que é importante eu conhecer o vocabulário, porque se eu não sei o que é intempestiva, eu fico na dúvida. A C diz, relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. O drama não está nisso daqui. O drama não está nesse trabalho doméstico e a independência, essa emancipação feminina seria essa independência da mulher. O drama está na pergunta feita. O que gera essa tensão é a pergunta do que é ser desquitada. Aí vamos para a letra D. Representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. O que é um estigma social? Alguém sabe dizer o que é um estigma social? Pensem aí, o texto disse para vocês que ele foi escrito em 1960. Isso, vamos associar estereótipo, Helena, que vai ser mais fácil para vocês. Será que era um estereótipo bom ou bem visto na sociedade dessa época uma mulher divorciada, uma mulher desquitada? Com certeza, não. Então, representa um estigma social, um estereótipo que aquela sociedade tem, que é estimulado pela perspectiva da criança. Qual é a perspectiva da criança? É saber o que é. A criança, na verdade, ela não sabe o que é ser desquitada. E aí, a mãe tem toda essa reação porque, de repente, ela pensa o que essa menina vai saber, porque a sociedade tem um estereótipo de mulher separada, de mulher sozinha, como é que vai ser a reação da minha filha quando eu disser para ela o que é essa mulher, ou o que é ser desquitada. Então, aqui eu tenho um estereótipo, um estigma, que está baseado na perspectiva da criança, em saber o que é isso. Que automaticamente esse saber dela vai ser conduzido por um estigma da sociedade, por um estereótipo da sociedade da época. Isso, exatamente, Luiz. E aí aqui embaixo vem expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção de abandono. Não, essa aqui era aquela mais fora da casinha, não tem nada de dúvida existencial e nem tem essa percepção de abandono. Uma vez que eu tenho a mãe e a filha aqui, e o início do texto ele demonstra essa relação de que ela está ali, vamos dizer, no mesmo ambiente com a mãe, ajudando e fazendo alguma coisa. Então não tem essa ideia de dúvida existencial. A alternativa correta é a letra D. Por que não poderia ser a letra A? Porque não dá para eu afirmar que aqui eu tenho essa ausência paterna. Porque apesar do contexto todo me indicar isso daqui, mas eu não posso afirmar a lacuna familiar gerada pela ausência paterna. De repente até tem a ausência paterna, mas eu não posso afirmar essa lacuna familiar. Uma vez que, por que não tem? Vamos pensar assim, o que seria essa lacuna? A falta da figura do pai, do homem forte, trabalhador, aquele referencial. Mas olha o que o texto diz bem aqui para mim, que eu li para vocês de novo, eu vou ler mais uma vez. Ela diz aqui, ó. Gostava de olhá-la calada, estudando os seus gestos. Aí ela falava aqui, que ela admira, cadê? Ó, a mãe admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano, não hesitava nunca, nem errar. Então essa menina aqui tem um olhar de admiração. Ela tem aquele olhar de que ela admira a mãe, de que ela tem a mãe como um exemplo, como um referencial, que ela vê essa mulher de um modo não pequeno, não de abandono, não representa uma lacuna familiar aqui, porque ela tem essa representação de algo que seja para ela significativa, a coragem da mãe, a força da mãe. Então, não posso afirmar
o que está na letra A. Essa aqui é uma questão difícil, porque realmente você poderia pensar nessa A e nessa... Qual foi a outra? Aqui, e nessa C. Você poderia realmente ficar em dúvida nessas aí. Mas entre A e D, mas a resposta correta é a letra D. Interessante, em nenhum momento diz que ela não tem um pai. Exatamente. Essa mulher pode ser casada, ela pode ter um pai e só a mãe fez. Essa menina fez a pergunta para a mãe. E a mãe ficar assim, porque a gente tem que pensar no contexto da sociedade da época. Porque para essa época, algumas perguntas eram muito... Então assim, você ainda quer saber o que é uma mulher desquitada? Talvez, eu não conheço essa obra para afirmar para vocês, mas talvez essa mulher até diga, uma mulher desquitada tem uma visão ruim de uma mulher divorciada, que seria muito comum para a época. Mas a gente não tem como saber, porque o texto não tem essa parte. Então, por isso que eu não posso inferir e deduzir que tem uma lacuna paterna, porque em nenhum momento isso fica evidente. E lá em cima, por mais que existisse, mas lá em cima eu tenho essa parte de admiração, de valorização dela, admirar mesmo, de valorizar a sua mãe pelo trabalho e tudo mais. Então, não dá para eu inferir essa lacuna paterna, certo? Gente, 9 horas, nós nos alongamos bastante, né? Espero que vocês tenham compreendido. Peguem as provas dos anos anteriores. Muito cedo. A minha aula, a minha garganta já tá... Esqueci de pegar minha água hoje. Deem uma lida nas questões. Vão fazendo e depois vão só conferindo o gabarito. Errou? Não tem problema. Só volta. Ah, eu marquei a A. E era B. Agora, por que era B? Aí você relê e tenta... Ah, é por isso daqui. Aí você vai lá e compreende. Porque a gente aprende muito analisando o nosso erro. Tá bom? E aí amanhã, se Deus quiser, tudo estará bem. E nós estaremos mais uma vez aqui e falaremos do nosso tema de redação. Ok? Do nosso eixo temático educação. Ô Pablo, vou errar de propósito então. Certo? Do nosso eixo temático educação. Aí amanhã eu espero vocês. Beijo. Tchau.